Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento, mais uma vez, e suplicamos a Ti, ao Teu Espírito Santo, que venha nos abençoar através da explanação dessa palavra, do entendimento, que o Senhor possa nos ajudar, para que em tudo o Teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção no entendimento para que possamos aplicar tudo isso na nossa vida. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu tenho uma palavra de reflexão, para nós observarmos como que é que nós precisamos viver e comportar nesses dias de tanta perplexidade. Então o estudo de hoje é dias de perplexidade. Quando nós ficamos sem saber o que fazer, que rumo tomar, como vamos agir. Então nós vamos estar pensando um pouquinho sobre isso. Dias de perplexidade. Não tem como estar alheio a tudo que tem acontecido no mundo, em geral. Em todos os seus aspectos. Não tem como nós ficarmos sem saber de tudo que está acontecendo e estarmos alheio disso tudo, A confusão, a desordem, os conflitos, a insegurança, as ameaças, o desamor, o desrespeito, tudo isso tem sido muito forte, muito presente, muito claro em todos os lugares no mundo. O entendimento sobre tudo o que está acontecendo vai de acordo com o conhecimento que cada pessoa tem. O conhecimento e o entendimento é fundamental para a nossa sobrevivência. Quando nós não temos conhecimento, não temos entendimento, então nós temos mais dificuldade de enfrentar, de viver e de suportar e de saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Então é muito importante nós termos o conhecimento e o entendimento para a nossa sobrevivência. Quando nós lemos e assistimos às notícias sobre a situação mundial, nós temos as informações do que está acontecendo em cada lugar no mundo. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos a explicação do porquê tudo isso está acontecendo. Os noticiários nos falam o que está acontecendo. Os jornais, as notícias nos falam tudo o que está acontecendo. Ou tudo, ou quase tudo, Mas a palavra de Deus nos mostra e nos explica o porquê de tudo isso está acontecendo. E isso é muito importante, nós sabermos e entendermos para termos uma visão e uma direção de como precisamos e devemos agir ou fazer. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos de número 15 a 16, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como incoerentes, sem nexo, sem lógica. Vou reler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele está dizendo, vamos andar prudentemente, vamos andar com senso, com sabedoria, porque os dias são maus. Os dias são maus. E se nós não tivermos senso, se nós não tivermos equilíbrio, não tivermos sabedoria, nós vamos sofrer as consequências de muitas coisas de uma forma muito pior, muito mais séria. Somente conseguimos saber e entender a vontade do Senhor se transformarmos, a nossa forma de ver, de ser, de entender, não se conformando com este século, com este mundo. Vou reler Efésios e vou ler Romanos.
Efésios, então, no capítulo 5, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E nós somente vamos conseguir entender tudo isso se nós soubermos qual que é a vontade de Deus, se nós transformarmos a nossa maneira de ser, de entender, e não nos conformarmos com este século. Por isso que lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos de 1 e 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. E não vos conformeis com este século, com este mundo, não é com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu somente vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não me conformar com este século, com o sistema deste mundo, e se eu mudar a minha forma de pensar, de ver, de entender, de analisar as coisas e de interpretar as coisas. Do contrário, eu nunca vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é? Por quê? Porque tudo isso tem acontecido por causa do próprio homem, da situação do próprio homem, das decisões do próprio homem, das atitudes, das decisões e aquilo que ele tem feito em todas as áreas da sua vida. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 24, o versículo de número 5, ele diz assim, é Deus falando através de Isaías, do profeta Isaías, ele fala assim, Isaías 24, 5 fala: na verdade, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, habitantes. Por quê? Porque eles transgridem as leis, eles alteram e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, a aliança com Deus, não é? A comunhão com Deus. Então a terra está totalmente contaminada por causa da atitude, ou das atitudes e das decisões do próprio homem, dos homens, porque eles transgridem as leis. Eles mudam e alteram os estatutos para benefícios próprios, para a sua anarquia, para fazer o que eles querem. E eles não querem aliança com Deus. Eles quebram a aliança com Deus, a aliança eterna. Quando nós lemos lá na primeira epístola, a primeira carta de João, no capítulo de número 5, versículo de número 19, ele fala e ele escreve o seguinte: nós sabemos que somos de Deus, mas sabemos também que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro está à mercê do inimigo, porque as pessoas não querem saber da comunhão com Deus, não querem saber de estarem ligados e em comunhão com Deus. Eles descartam Deus, e quando nós descartamos Deus, nós traçamos uma tragédia para a nossa vida. Nós ficamos sem a proteção de Deus. Então, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno, não é? O mundo inteiro dorme, está descansando nas mãos do maligno, está como que desacordado nas mãos do maligno. Apocalipse, capítulo 12, Deus falando com o povo, ele diz assim: ai da terra e do mar. E eu já falei isso com vocês. Nesse versículo, quando a palavra de Deus em Apocalipse fala sobre terra e sobre mar, terra significa o mundo eclesiástico religioso, as religiões e o povo religioso, e mar significa povos, línguas e nações. Então, ai da terra e do mar, ai do mundo eclesiástico religioso e do mundo em geral, não é? Por quê? Porque o diabo desceu até vós com grande fúria, com grande ira, com grande cólera, com espírito de vingança, sabendo que pouco tempo lhe resta.
porque o tempo dele está acabando, o dia do juízo de Deus está vindo e ele será totalmente exterminado. Então, ai da terra e do mar, ai do mundo eclesiástico e do mundo religioso e do mundo em geral, não é? Das pessoas, dos povos, línguas e nações, porque o diabo desceu até vós com grande cólera, com grande fúria, com grande ira, com grande espírito de vingança, não é? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, porque ele sabe que tem pouco tempo, ele vai trabalhar e ele já está trabalhando rapidamente e de uma forma mais eficaz, mais rápida, mais dura, para que ele possa ter a vitória dele. Não é? Então, nós precisamos clamar a Deus e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. E não somente clamar e pedir misericórdia, mas nos posicionar de forma que nós possamos agradar a Deus e possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, receber a vitória que nós precisamos na nossa vida no meio de um mundo e de um tempo de tanta perplexidade. Davi, ele passou por muitas perseguições, como nós estamos passando hoje, em muitos lugares, em muitos países do mundo. A perseguição é a pior, é a terrível, é a perseguição. Nós vivemos num país mais laico, num país que tem mais liberdade, então nós sofremos perseguição, mas não como aqueles que vivem em países onde eles são totalmente contra tudo aquilo que se fala de Deus e principalmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles são perseguidos, eles são torturados, eles são mortos por causa disso, são presos, levados em prisão e passam por torturas e coisas terríveis. Mas nós já estamos sendo perseguidos em todas as áreas no mundo. Isso é visível, isso é claro, isso já está arregalado, aberto para todos. E Davi, quando ele passou por tantas lutas, tantas perseguições, porque ele estava tentando agradar a Deus e procurando agradar a Deus, buscando a Deus, ele passou a ser perseguido por todos os lados, não é? E então ele escreveu o Salmo de número 64, que eu quero que você preste bastante atenção nesse Salmo, porque precisa ser a nossa oração, porque é também a nossa situação nos dias de hoje. Olha a oração de Davi no Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, nos meus tempos e momentos de saber que não sei o que fazer, ou aonde recorrer, como fazer. Vou reler. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra eles disparam repentinamente e não temem. Olha que coisa séria, é isso que tem acontecido, não é? Teimam no mal, eles teimam, eles permanecem, eles ficam teimando em relação no mau propósito, falam em secretamente a armar ciladas e dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar, é um abismo. Preste atenção nisso aqui, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. O coração e o pensamento dessas pessoas é como um precipício, é como um lugar perigoso, é um lugar de morte, de desastre. O pensamento e o coração dessas pessoas são assim, é um precipício, não é? É um abismo. Mas Deus desfere contra eles a sua seta, de súbito se acharão feridos, de sartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz, o que Deus faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração
todos se gloriam, mesmo na perplexidade, mesmo no meio das lutas, mesmo sendo perseguido por todos os lados, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração todos se gloriam. O que é justo, ele não fica com autopiedade, ele não fica tendo dó de si mesmo e vivendo uma vida de sofrimento e de angústia e de temor. Não, ele se alegra no Senhor, porque o Senhor é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, essa oração de Davi precisa ser a nossa oração hoje também, porque é a nossa situação. Por quê? Porque tudo que é bom, entendam isso, nós precisamos entender isso. Tudo que é bom é atacado, perseguido e odiado por aquilo que é mal. Então, tudo que é bom é atacado, perseguido e odiado por aquilo que é mal. Então, nós somos atacados, nós somos perseguidos, nós somos odiados, porque nós somos bons. Porque se nós fôssemos iguais a eles, nós estaríamos junto com eles. Não é? O inimigo, ele só se levanta contra quem não está do lado dele, contra quem se opõe a ele. Por isso que nós somos perseguidos, por isso que nós somos atacados, por isso que nós somos odiados, não é? E muitas vezes ridicularizados, porque nós não aceitamos e não concordamos com os atos dos inimigos. Mas Deus, ele tem a palavra dele que nos abençoa, ele tem a promessa dele que nos protege, que nos guarda, que nos livra e que tem para nós a vida eterna. Acima de todas essas coisas, eu gostaria que nós lêssemos na primeira epístola de João, no capítulo de número 4. Olha, João, ele escreve de uma forma amorosa, ele fala filhinhos, amados, porque ele está demonstrando o amor de Deus, é Deus demonstrando o amor dele através de João por nós. O amor de Deus por nós através do que João escreve. E ele escreve com tanta delicadeza, ele escreve com tanto amor, ele fala amados, filhinhos, ele escreve assim. E no capítulo 4 da primeira epístola de João, olha, 4:4. 4:4, como que é fácil guardar, né? Ele diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o maligno, né? Tendes vencido, os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vou reler: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós temos vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No capítulo 2 dessa primeira epístola, no versículo de número 14, ele escreve assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que coisa maravilhosa! Eu vou reler aqui, olha como que ele é específico e nos chamando de filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Nós conhecemos o Pai através do Filho, não é? Quem conhece o Filho conhece o Pai, não é? Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nós temos vencido o maligno nesse mundo de perplexidade, de tanta perseguição, de tanto atrevimento, de tanta luta, de tanta confusão, de tanto desentendimento, desamor. Nós temos vencido o maligno porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda nessa primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 18 ao 20, ele fala assim: olha como que ele usa essa expressão carinhosa e amorosa. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes
que vem o anticristo, não é aquele que é contra Cristo, que é totalmente oposto a Cristo, também agora muitos anticristos, são muitos, têm surgido, não é? Existe o anticristo, que é o líder dessa obra maligna, e aqueles que são seus súditos, que são os anticristos, não é? Assim como Jesus tem os seus discípulos, o inimigo, o anticristo, tem também os seus discípulos. Vou reler. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vocês estão entendendo, amados? Não é? Até o versículo de número, deixa eu ver aqui, 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Amém? Nós possuímos a unção que vem dos santos. A unção é aquele poder que Deus dá para aqueles que são santos, ou seja, que são separados para Ele. A unção quebra, esmiuça e despedaça todo jugo, nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento. Essa é a unção de Deus. A unção nos dá tudo isso e nós temos a unção dos santos. Por isso que nós temos vencido os falsos profetas e nós temos vencido o maligno, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa preciosa, não é mesmo? Lá no livro de Apocalipse, quando Deus deu a revelação para João, a visão do tempo do fim, da revelação do tempo do fim, logo no primeiro capítulo, olha o que é que Deus fala através de João, que mandou João, que falou para que João escrevesse. Capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa importante. Ele fala assim: bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, por isso que nós estamos vivendo dias de perplexidades, dias de muita confusão. O tempo está próximo, mas bem-aventurados são aqueles que leem, ou seja, aqueles que têm interesse e buscam o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que estão atentos, que têm ouvidos para ouvir. Não ouvidos para entrar aqui e sair por aqui, mas ouvidos para ouvir, guardar e pôr aquilo dentro de si. Bem-aventurados os que leem, que interessam, que buscam, os que ouvem, que estão atentos ao que Deus está falando, e os que guardam, ou seja, os que obedecem, os que aplicam nas suas vidas a palavra de Deus. Não é? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os dias são maus, os dias estão próximos, os dias são terríveis, o tempo está no fim, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso nós temos vencido o falso profeta e temos vencido o anticristo também, não é? Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, está escrito assim, 1 Pedro 4, do 17 a 18, está escrito assim: porque a ocasião de começar o juízo, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito sério, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, o juízo está começando, o tempo do juízo está começando, porque o fim está próximo. E o juízo começa na casa de Deus, no nosso meio.
Por isso que nós somos provados, por isso que nós passamos por testes, por isso que nós passamos por perseguições, para ver se nós vamos permanecer firmes ou não. Porque o tempo de começar o juízo já chegou e começa pela casa de Deus, não é? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Aquele que é pecador, que não obedece à palavra de Deus. Então todos passamos por lutas, por dificuldades. A salvação não é tão fácil, é com dificuldade, porque nós precisamos negar a nós mesmos, negar o si mesmo, não é? Nós precisamos mudar a nossa forma de entendimento e nós precisamos ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos e não devemos nos conformar com este século, com este mundo, com o sistema do mundo. Então não é fácil. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, por isso que nós conseguimos vencer o mundo, vencer o maligno e vencer o falso profeta. Ainda na primeira carta de Pedro, mas agora no capítulo de número 5, ele escreve o seguinte, olha o que é que ele escreve para nós. Porque nós estamos em tempos de perplexidade. Eu fico vendo crentes, servos de Deus que se dizem discípulos de Jesus, reclamando, puxa, eu estou sendo perseguido, está acontecendo isso comigo, Nós estamos no tempo do fim. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vencemos o maligno. Nós vamos fazer a oração de Davi, nós vamos nos gloriar em Deus e nos alegrar em Deus, porque maior é aquele que está em nós. Passamos por luta, sim, porque todo mundo passa. Não sou eu só que passo por luta, nem é você sozinho, não. Todos nós passamos por muitas lutas, mas todos nós podemos e precisamos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, olha o que é que está escrito, versículo 6 em diante. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, ou a seu tempo, vos exalte. Mas humilhai-vos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Existem pessoas que ficam alimentando ansiedade e ficam lançando sobre as pessoas, cansando e estressando as pessoas. Mas aqui está falando, lançando sobre ele, sobre o Senhor, a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quando nós lançamos a nossa ansiedade para as pessoas, nós não somos saciados e nós ainda colocamos as outras pessoas também ansiosas. Mas quando nós lançamos sobre o Senhor, nós somos aliviados, Deus nos abençoa e nós damos alívio também e paz para quem está perto de nós. Para quem está conosco. Existem pessoas que não dão sossego para ninguém. O tempo todo, eu estou sendo perseguido, eu também estou. Todos nós estamos. Todos nós estamos passando por lutas, todos nós estamos passando por dificuldade, porque o tempo do fim, o fim está próximo, não é? Aí ele fala no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo está aí, ao nosso derredor, louco para nos devorar. Então ele está fazendo de tudo para nos devorar, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele foi lançado na terra, por isso que diz, ai da terra e do mar, ai do mundo eclesiástico, dos povos, línguas e nações, porque o diabo desceu até vós com grande ira. E aqui está falando, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então você não é o único, não, nem eu. Todo mundo está assim. Todos estão passando, resistirem firmes na fé, não é no retrucar, não é na autodefesa, não, é resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça,
que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, meus amados? Que coisa maravilhosa! Então, depois de passarmos por um período de luta e de provação, ele mesmo há de aperfeiçoar, de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo de número 46, versículo de número 1, e o versículo 10 ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, em dias de perplexidade e de lutas de confusão, vamos nos refugiar em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro, Ele é tudo para nós. É nele, lançando sobre Ele, não é lançando sobre as pessoas, não, é sobre Ele a nossa ansiedade. Jesus, na sua última intercessão e oração pelos discípulos, que é chamado de a oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo de número 17, eu vou ler apenas alguns versículos para nós termos um entendimento maior. No capítulo 17, na oração sacerdotal, olha o que Jesus fala ao Pai em relação a nós, em relação aos seus discípulos, aos seus servos. Nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. E olha o que Jesus está intercedendo por nós aqui agora. Evangelho de João, agora, Evangelho, não Epístola, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, 11, nós vamos ler 9, 11, 14, 15, 16, 18, 25 e 26. São alguns versículos, só para nós, que eu quero ser específico nisso aqui. João 17, versículo 9, ele fala assim: é por eles, Jesus está falando com o Pai, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está rogando por mim, por você, por nós, por aqueles que são do Senhor, que são filhos de Deus. Ele está rogando por nós. Não é? O pastor roga, os irmãos rogam, o intercessor roga, mas se o pastor, o irmão, o intercessor esquecer de rogar, ele está rogando por nós, por todos nós. E vocês querem intercessão maior do que essa? O pastor que ora por você precisa muito da intercessão daquele que roga por todos nós. Amém? Então, vou reler aqui o versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Versículo de número 11, ele fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Senhor está rogando para que nós sejamos guardados e principalmente para que sejamos um, como o corpo de Cristo, como Jesus é um com o Pai. Vocês estão entendendo a importância de sermos um? E não de vivermos uma vida como servo de Deus, mas individuais? Nós somos um corpo. Versículo de número 14, ele fala assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus está falando: eu tenho dado a palavra para eles, e por causa disso, o mundo os odeia. Então, é isso mesmo. Nós não temos que esperar nada do mundo, não. O mundo nos odeia, porque nós pertencemos ao Senhor, não é? Nós
estamos nas mãos de Jesus, nós estamos nas mãos dele. Deixa eu ver aqui, nós temos mais versículos, vamos ler ainda. Versículo de número 15, 16, 18. 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Não é? As pessoas falando, me leva, Senhor. Jesus está falando, eu não quero que o Senhor os tire do mundo agora, porque eles precisam ser luz e precisam ser sal aqui na terra. Não é? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Deus tem um novo céu e uma nova terra para nós. Não é? Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos ser luz e sal da terra. Então ele precisa que nós estejamos aqui por enquanto, por um tempo, para que ele seja glorificado e exaltado através de nós, que somos os seus discípulos, que somos os seus servos, que somos a igreja, que somos a noiva de Cristo aqui na terra. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Olha aqui ainda o versículo de número 18, 25 e 26. Os versículos 18, 25 e 26. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós estamos aqui porque ele nos enviou. Versículo 25, agora 26. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. O mundo não conheceu. Não é? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 3, fala, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 4 fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. 11 e 12, né? 10 e 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E o versículo 12 fala, mas a todos quantos receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, Jesus está falando, Pai justo, versículo 25, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, o mundo hoje é de aflição, de perplexidade. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas o Senhor está conosco, nos guardando do mal. E Ele está permitindo que estejamos aqui para que o mundo conheça que Deus enviou Jesus através de nós. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa, não é? Isso é maravilhoso lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Jesus fala com os discípulos assim, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está falando, eu tenho falado essas coisas para vocês, para que vocês em mim tenhais paz. Nós precisamos ter paz em Jesus, porque no mundo todos nós teremos aflições. Eu, você, todos nós. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também, não é? No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus falando com os discípulos, ele fala assim, nos versículos 1 e 2, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos aqui ainda, mas Ele está preparando o nosso lugar, para que aonde Ele esteja, nós estejamos com Ele também. O fim está próximo, os dias são de perplexidade, mas nós temos alegria e nós temos a confiança de que Ele está preparando o nosso lugar para nos buscar, para vivermos eternamente com Ele. Aleluia! Glória a Deus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e vos preparar lugar,
Voltarei para vós mesmos, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Daqui a pouco nós ouviremos o soar das trombetas e vamos encontrar com o Senhor nos ares para estarmos eternamente com Ele. Que coisa maravilhosa! Lá em João 14, versículo 27, ele fala assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesses dias de perplexidade, vamos ter a paz de Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Não é mesmo? Não deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Será que nós estamos entendendo isso? Nós precisamos ter o cuidado de não ficar dando lugar, vazão para as perplexidades, para os sofrimentos, para as lutas, porque isso nos afoga, isso nos sufoca, isso tenta nos destruir e tirar a nossa paz, a nossa confiança, a nossa fé, tenta roubar a nossa fé, roubar a nossa confiança, porque lá em João 8,44 fala que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, porque ele é o ladrão. Ele é ladrão, ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele rouba a nossa confiança, ele rouba a nossa fé se nós deixarmos. Então, não vamos deixar o nosso coração ficar turbado, perturbado. Vamos confiar em Deus, porque Ele está intercedendo por nós, Ele está clamando por nós, e Ele tem um lugar preparado para nós, e Ele virá nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falando com as igrejas, 7 igrejas da Ásia, no livro de revelação do Apocalipse, olha no capítulo 3, para a igreja de Filadélfia, né, no capítulo 3, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, está falando à igreja de Filadélfia, a igreja, ele está falando para a igreja. Olha o que ele fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, conserva. Não perca o que você tem. Não desanime. Permaneça firme, constante, perseverante. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que coisa séria isso, não é? Guarda o que tens, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. No capítulo 2 de Apocalipse, escrevendo à igreja de Esmirna, nos versículos 9 e 10, Esmirna, deixa eu ver aqui, no capítulo 2, versículos 9 e 10, a igreja de Esmirna, é isso mesmo. Olha o que Deus fala com a igreja, ele está falando com a igreja, ele fala assim: conheço a tua tribulação. A igreja estava passando por tribulação, como nós passamos por tribulação, e como nossos irmãos em alguns países estão passando por uma grande e terrível tribulação, que a nossa não chega aos pés do que eles estão passando. E às vezes reclamamos e não suportamos, quando eles estão suportando. Olha o que Deus está falando para a igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eles estavam passando por tribulação e estavam na pobreza. Porque o crente passa por isso também. O servo de Deus passa por isso também. Não é só prosperidade, não. Não é só doutrina, não tem doutrina de prosperidade, isso não, meus irmãos. Ele passa por tribulação e por pobreza. Olha o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não fique com medo com aquilo que você terá de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele está falando, o diabo vai lançar muitos de vocês na prisão, e vocês serão provados. Vocês passarão por provas, e é o diabo está fazendo isso sim.
O diabo só faz alguma coisa com a permissão de Deus. E se ele faz com a permissão de Deus, é porque Deus tem algo grandioso para mim e para você. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos clamar a Deus, saber por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Se o Senhor está permitindo, é porque o Senhor tem um propósito. A não ser que eu esteja em pecado e fazendo as coisas erradas. Aí é consequência de erro e de pecado. Mas se você está procurando viver uma vida de consagração diante de Deus, de seriedade e fazendo as coisas da melhor maneira possível, certas, da melhor maneira possível, se você está passando por alguma luta, é porque Deus tem um grande propósito. É porque o diabo está dizendo, como ele falou de Jó, toca no que ele tem e o Senhor verá se ele não vai blasfemar contra ti. A provação, a luta é o nosso tempo de oportunidade, de chance de provar que nós cremos em Deus, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e que em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da provação, mesmo na hora da pobreza, mesmo na hora da grande necessidade. Não é? Nós somos servos de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, quando Jesus fala sobre os sinais do tempo do fim, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 13, do 3 ao 13, não é? Está escrito assim, 3 ao 13, 24, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos. E, em particular, lhes pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Fala conosco. Quais são os sinais? O que acontecerá? Quando acontecerá a consumação dos séculos, não é? E também o sinal da tua vinda. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Não se deixe ser enganado por ninguém, porque virão muitos em meu nome. Apareceu até um agora na Austrália, vocês viram? Misericórdia, misericórdia. Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Nós às vezes ficamos, como que pode esse tanto de gente acreditando nisso? Enganarão a muitos, está escrito aqui. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, não fiquem assustados, perturbados. Não fiquem com o coração turbado, perturbado. E agora, e agora, e agora? Agora, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Jesus está falando para nós. Não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não fique desorientado, não fique, porque vocês vão ouvir sobre isso tudo, essas coisas acontecerão, é necessário que isso aconteça, né? Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é isso que está acontecendo? Tudo isso que está acontecendo. E será pregado o evangelho. Não, perdão, versículo 13. Aquele, porém, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos passar por isso tudo aqui. Muitos irmãos nossos, milhares de irmãos nossos já estão passando por coisas muito piores. E muitos, por causa disso, já estão com o Senhor. Nós não sofremos quase nada diante de tudo que eles sofrem, não é? Aquele que perseverar até o fim, esse será
salvo. Versículo de número 13, Mateus 24, 13, não é? Deixa eu ver aqui, aonde nós vamos ainda. Eu quero ler ainda Daniel, capítulo 12, profeta Daniel, capítulo 12. Será que nós estamos entendendo, meus queridos? Os dias são maus, de muita perplexidade, terríveis, mas Deus é conosco e é por nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Daniel, capítulo 12, versículos, deixa eu ver aqui, 1 e 2, vamos ler. Está escrito assim: nesse tempo, Deus está falando com Daniel sobre o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo de angústia como nunca houve, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel, o defensor do povo do Senhor, se levantará para nos defender e nos abençoar. Versículo 2, olha que coisa séria isso aqui. Muitos dos que dormem, que estão no pó da terra, que morreram, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos livrados, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que Miguel, o defensor do povo do Senhor, possa nos defender e nos livrar nesse tempo de angústia como nunca houve sobre a terra. Que Deus nos ajude. Vamos reler no Evangelho de João, no capítulo 17, os versículos 15, 16, 17 e 18. De 15 a 18, diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deixa eu ver até o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Então nós estamos aqui com um propósito, o propósito de sermos usados pelo Senhor, de sermos testemunhas do Senhor, para que o mundo veja que Deus enviou Jesus, para que eles vejam que nós amamos, que nós somos servos de Deus, que nós somos um corpo, nós não somos grupinhos separados, nós somos um povo que é o corpo de Cristo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Como filhos de Deus, discípulos de Jesus, não é próprio recebermos aplausos, elogios, favor e reconhecimento do mundo. Vou reler isso aqui. Como filhos de Deus que somos, discípulos de Jesus que somos, não é próprio recebermos aplausos, elogios, favor e reconhecimento do mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. E porque o mundo jaz no maligno e nós somos de Deus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não se turbe o vosso coração. Os dias são maus, de muita perplexidade, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus nos fortaleça, nos ajude, nos abençoe todo o tempo da nossa vida, para que nós sejamos firmes até o fim, para recebermos a coroa da vida e sermos salvos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.